O Amazonas deve ganhar 50 novas escolas indígenas, segundo o anúncio feito hoje pelo ministro da Educação, que está de visita a Manaus. O investimento de 40 milhões de reais do governo federal pretende fazer a entrega nos municípios do Alto Rio Negro até o fim de 2019. As 50 escolas indígenas serão construídas nos municípios de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro. Nesta primeira fase, o edital de licitação contempla a construção de 18 espaços educativos que devem estar funcionando até o fim de 2019. Dessa primeira etapa, a gente não pode falar em valores individuais por conta da licitação, mas o investimento garantido pelo Ministério da Educação é de 40 milhões de reais. O edital lançado atende a uma recomendação do Ministério Público Federal para que seja cumprido o termo de compromisso assinado em 2016 pelo então ministro da Educação, Mendonça Filho. Durante todo esse tempo, o termo ficou esquecido, mas agora finalmente deve sair do papel. Toda a estrutura das escolas que vão ser construídas deve atender às peculiaridades indígenas. Uma carta com cerca de 300 propostas foi lida e entregue ao ministro. No documento estão várias reivindicações, desde uma estrutura que se encaixa às necessidades indígenas até merenda escolar regionalizada. É uma conquista para nós dos povos indígenas do Rio Negro, né? Que são 30 anos que passaram, né, que nós temos uns direitos que foi fundamentados aos 2 artigos, né, da Constituição Federal. Desde lá, nós vemos assim, reforçando, lutando, mobilizando para que um dia aconteça. Atualmente, o Amazonas enfrenta um déficit de 800 escolas indígenas em todo o estado, sem contar com as escolas ribeirinhas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, se comprometeu a fazer o financiamento para a construção das escolas de forma direta, sem a necessidade de repasse para o estado ou município. Eu estive agora em Erunepé, os indígenas lá, os Canamari, os Culina, eles pediram a gente quer construir nossa escola. Então só basta um incentivo, né, um apoio que sejam pagos também para isso, né? Em Manaus tem 121 novos casos confirmados de sarampo. Com o surto da doença que atinge a capital, os Ministérios Públicos Estadual e Federal fizeram uma recomendação para que as secretarias de saúde e de educação façam um alerta aos prefeitos do Amazonas. De 48 municípios que foram notificados com suspeitas de sarampo, 30 já possuem a confirmação da doença. Os dados que a própria Fundação de Vigilância Sanitária tem com os próprios órgãos técnicos no espaço é que uma boa parte dos municípios do interior estão bem aquém daquilo que é considerado ideal como cobertura vacinal. Então, o caminho que se tem nesse momento é fazer uma recomendação para os promotores do interior fazerem tratativas junto ao poder público no sentido de melhorar essa cobertura vacinal, bem como uma recomendação diretamente à associação dos municípios para que os próprios prefeitos sejam provocados diretamente. Manacapuru teve uma diminuição significativa na ocorrência de casos, no entretanto, é um município que tem já 256 casos confirmados, né? Os outros municípios, a média de casos está em torno de 5, 10, 2, 1. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação nas escolas não conseguiu atingir a meta estipulada de 80%. A maioria delas alcançou somente 63% do esperado. E o motivo pode ser a omissão de pais ou responsáveis no momento da vacinação. As escolas vão notificar os pais para que eles apresentem o cartão de vacinação. Se eles não apresentarem na data determinada, a escola vai notificar o pai para comparecer, para justificar porque não mandou ou autorizar que dê essa vacina, que se proceda a vacina. E caso nenhuma dessas medidas tenham sucesso, será acionado o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar faça a busca ativa dessas crianças que não foram vacinadas. Em último caso, o Ministério Público será comunicado de cada caso específico onde a vacinação não foi possível ser realizada. Segundo o secretário da Censa, a vacinação nas escolas continua até o fim do mês de agosto. O trabalho está sendo feito nas zonas norte e leste da cidade, onde se encontra a maioria dos casos.
A gente tem uma situação de erradicação de uma doença, que há 18 anos não havia caso registrado, então o sistema como um todo acaba se acomodando. De acordo com o 23º Boletim Epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, em Manaus já são 5.693 notificações e 723 casos confirmados de sarampo. A preocupação é com o aumento do surto da doença. A gente sabe que existem muitas notícias falsas sobre os riscos da vacinação, da desnecessidade da vacinação, mas a vacinação é um meio fácil e acessível para toda a população evitar uma doença que pode ser fatal. 3 pessoas foram assassinadas em frente a uma casa noturna no município de Ji-Paraná, no interior de Rondônia. As imagens do circuito de segurança da boate mostram o momento em que os 2 homens chegam em um grupo e um deles bate na cara de uma jovem, derruba a garota e começa a atirar. A amiga é atingida pelas costas. Um rapaz que está atrás do carro também é atingido. De acordo com a polícia, todos eles fazem parte de facções rivais. Os 2 foram presos e confessaram os crimes. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. Em Roraima, uma casa pegou fogo na zona sul da capital. Segundo as informações, um curto-circuito em um ventilador teria causado o incêndio. O telhado de madeira fez com que o fogo se espalhasse e as chamas atingiram metade do imóvel. O local foi totalmente isolado, as chamas controladas pelo Corpo de Bombeiros e ninguém se feriu. De Boa Vista, Roraima, Edilon Albino. Uma grávida entrou em trabalho de parto dentro de uma embarcação aqui no Pará. Hilda Oliveira, de 25 anos, estava acompanhada do esposo. O barco viajava pelo Rio Amazonas, próximo a Santarém, município do oeste paraense. Estava a 14 quilômetros da cidade mais próxima. A Capitania dos Portos foi acionada e fez os primeiros socorros até a chegada da embarcação no porto, onde uma ambulância já aguardava pela mamãe. De acordo com a Capitania, este já é o 4º resgate de grávidas pelos rios do Pará. De Belém, Priscila Amaral. Depois de mais de 110 dias de estiagem total em Palmas, a chuva apareceu. Ela caiu na tarde deste domingo. O calor insuportável ocorria desde 23 de abril, quando houve o último registro de chuva em Palmas. A boa notícia é que hoje ela poderá cair de novo por aqui, segundo os meteorologistas. A região passa por um período de transição, mas a temporada das precipitações torrenciais só mesmo em outubro. Luiz Henrique Machado, de Palmas. E depois do intervalo, produtores rurais do Amazonas recebem certificação de produtos orgânicos. Agora são 7h38. A Crítica na TV volta nesta edição.